Deixa eu colocar aqui. E aqui ainda, né, como eu falei para vocês, tem os vírus, né, não envelopados e os vírus envelopados, aqui os gêneros, né, vocês vão encontrar. Além disso, nós temos, esses são os vírus de DNA. E os vírus de RNA, né, não envelopados e envelopados, o picomavírus, reovírus, né, que seriam esses dois exemplares, vírus de RNA, e aqui os vírus de RNA fita simples, que são envelopados, que pegam a membrana do hospedeiro, e aí nós temos o togavírus, rabdovírus, ortovírus, coronavírus, olha que interessante aqui, ó, eu nem tinha, eu fiz essa aula antes da pandemia, né, a arenavírus, retrovírus, e aqui o paramyxovírus. Aí, atrelado a cada um desses gêneros, nós temos várias espécies que têm importância, que têm doenças de importância em animais. E aí, dos vírus, né, aqui exemplos de vírus que são de RNA fita dupla, os fitorreovírus e figivírus. Dos vírus de RNA fita simples senso negativo, que são os mais numerosos, nós temos aqueles que têm membranas, o fitorrapidovírus e o tospovírus, aqui vírus de plantas. Tospovírus são transmitidos, as espécies são transmitidos por TRIPS, e os vírus não envelopados, né, sem membrana plasmática, né, roubada do hospedeiro. Maize strip virus, ou tenuivírus, são os exemplos de vírus sem membrana. E aqui os vírus de RNA fita simples senso positivo, então várias estrelinhas para esse grupo, que são os vírus mais frequentes, e olha a quantidade de variação. Então, aqueles que possuem um genoma monopartido, eles são todos dentro de uma única partícula, eles podem ter o formato de bastonete ou isométrico, e aí nós temos alguns gêneros com essas conformações morfológicas de um genoma monopartículo. Quando eu tenho um genoma dividido, né, bi é 2, partido em 2, então, dois genes, ou sei lá, numa parte da partícula e num outro setor eu tenho outros gêneros, né, então nós temos o formato da partícula isométrica, de um genoma bipartido, ou um formato de bastonete. E um genoma dividido em várias, não só em duas partes, né, ele é dividido em várias partes, se acontecer algum problema de quebrar ou de perder uma parte dessa partícula, não se perde todo o genoma. Então, a estratégia do vírus de ter uma partícula em que o genoma é protegido em diferentes locais é uma forma de manter, perpetuar a sua espécie e manter presente os elementos de importância do vírus, né, o conteúdo genético de importância desse vírus. E desse genoma multipartido, desses vírus senso positivo, que são muito importantes, eles podem ser isométricos ou de bastonetes, né, também que vocês podem encontrar. Então, quando a gente fala de vírus, a gente não fala de reprodução, a gente fala de replicação. Aqui, pegando um exemplo de uma planta, esse vírus, normalmente, ele tem, em vegetais, ele pode ser mecanicamente, ou, tradicionalmente, ele é transmitido por insetos vetores. E esses insetos vetores, você sabe que a parede celular é um elemento rígido. Então, ele tem um aparelho bucal que quebra essa parede e joga a partícula no citoplasma. Então, ele penetra, e no momento que ele joga essa partícula dentro do citoplasma, porque o inseto vai tentar sugar a seiva, né, ele vai ocorrer uma desmontagem, essa partícula vai sair, tá vendo esse negocinho pretinho no interior? Ele vai ser liberado. E se é um vírus de RNA fita simples, né, senso positivo, ele vai imediatamente procurar a organela, os ribossomos, para ocorrer uma tradução. E aí começa a haver a replicação viral. Então ele começa a ver a tradução, começa a produzir as proteínas, e aí essas proteínas são produzidas em grandes quantidades, e aí imediatamente começa a montar e acumular a partícula viral no citoplasma da planta, e no citoplasma dessa célula. Então é como se fosse produzir um carro, produziu o pneu, produziu a carcaça, produziu partes que representam esse carro, e depois ele imediatamente ele começa a montar
nesse citoplasma. E no momento que ele monta a parte, todo o genoma, todo esse vírus, inclusive a capa proteica, ele é produzido aqui, ele pode ser guardado nessas organelas, ou ele pode ser transportado para outras regiões da célula do hospedeiro, né? Mas é o vírus já montado. E aí, quando vem um inseto vetor não virulífero, ou seja, não possui a partícula viral, ele pode adquirir, a gente chama de aquisição, ele pode adquirir essa partícula viral e passar a ser um inseto vetor daquela partícula viral. Lembrar que existem doenças fúngicas, doenças virais, doenças causadas por procariotos, por bactérias, em que esse inseto adquire, ele tem essa aquisição do patógeno e permite com que haja uma disseminação no ambiente. Aqui, o RNA de procariotos, bactérias, ele é policistrônico, né? E de eucariotos, né? Vocês viram que existem diferentes alvos que os vírus podem atacar. Procariotos, bactérias, ou não procariotos, eucariotos, né? E o sistema de produção dessas proteínas, ele pode ser diferente. Ele ocorre de duas grandes formas. Uma, aqui em bactérias, o RNA mensageiro das bactérias, ele vai produzir a proteína 1, vamos imaginar, o vírus ele tem a proteína 1, proteína 2 e proteína 3, ele produz de uma maneira separada, né? Então, ele tem múltiplos sítios iniciadores do processo de tradução lá no ribossomo, quando esse vírus vai infectar uma célula bacteriana. Então, a síntese das proteínas, ele tem essa via de produzir separadamente, e depois isso aqui vai ter que se unir, né? E quando a gente vê o RNA mensageiro de eucariotos, ele tem um único sítio de iniciação, né, de início e fim, e ele produz uma única proteína. Então, existe um grande problema para os vírus de RNA em eucariotos, porque os ribossomos dessas células eucarióticas, eles traduzem apenas os RNAs mensageiros que a gente chama de monocistrônicos, que produzem um único tipo de proteína. Enquanto que o genoma de RNA viral, ele contém pelo menos 2 tipos de genes, né? Então, se tiver 2, 3, 4 tipos de regiões genômicas, lembra que eu falei para vocês dos 4 tipos de genes? Em eucariotos, isso é um problema. Então, ele vai ter que separar esses diferentes genes para sintetizar de uma maneira separada, né, isoladamente, essas proteínas. Ele não consegue sintetizar todas as proteínas virais, tudo de uma vez só, em eucariotos. É isso que acontece, e esse é uma desvantagem que nós temos para esses vírus de RNA que infectam células de eucariotos, e o sistema de produção de síntese de proteínas, que é policistrônico, né, monocistrônico, né, que produz uma única proteína em eucariotos. As regiões, né, de abertura, de leitura, né, as ORFs, elas podem produzir, né, de um vírus. Aqui são 3 genes que eu, né, agindo de uma maneira complementar ao que eu expliquei anteriormente, ó, a sequência 5 linha, 3 linha, então ele vai produzir uma fita complementar. Logo, se aqui é 5, aqui vai ser 3. Então, esse aqui é o senso positivo, ele pode produzir o senso negativo. 3 linhas, 5 linhas, com as 3 ORFs aqui produzindo uma fita, ó, uma cópia complementar do vírus de RNA. Ou ele pode, sim, pura e simplesmente já traduzir imediatamente as 3 regiões e produzir as proteínas separadamente, como a gente falou, né, que ocorre nos sistemas monocistrônicos de eucariotos. Então, essas regiões de leitura, essas ORFs, são as explicações desse processo aqui, né, de produção de uma proteína. Aqui o desenho está todo embolado, mas aqui vocês têm as 3 proteínas sintetizadas, uma de cada vez, traduzidas pelo ribossomo. Então, são as 2 situações metabólicas, né, do processo, né, dessa pseudo-reprodução, que a gente não chama de reprodução para vírus, e sim de replicação viral.
Aqui o que eu falei para vocês, os genes, nas representações dos genes dos vírus, gene da polimerase, eu já falei da importância da polimerase, gene da proteína da capa, que vai revestir, o gene da proteína de transmissão, que vai definir qual é o inseto, qual é o agente que vai transmitir esse vírus, vai dar essa plasticidade, essa movimentação dentro do ambiente, e o gene da proteína de transporte, que vai permitir com que vai proteger o vírus para poder fazer com que ele sistemicamente se espalhe dentro do sistema, dentro da célula do hospedeiro. Lembrando que existem mecanismos de resistência, tanto em animais, de defesa ou resistência, né, tanto em animais quanto plantas. Quando os vírus vão serem traduzidos, né, para que existe um código, né, para cada espécie de vírus, aqui são algumas espécies de vírus, acronímias, né, TSWV, né, Tomato Spot Wilt Virus, ele tem o que a gente chama, né, de alguns tipos de regiões terminais que demarcam quando inicia e quando termina a síntese das proteínas desse vírus. Então, essa bolinha P é o que a gente chama de regiões terminais cap, né, para esses vírus, e eles terminam com um RT-like. Então, ele tem essa região que vai editar quando, que vai explicar, que vai definir quando deve parar a replicação de proteínas, e essa região quando vai iniciar. Nesse caso aqui, essa bolinha branca, ó, é o VPG, é o iniciador, né, a região que vai iniciar o processo de replicação para esses vírus, o TEV, o CPMV, o TRSV, e aqui o poly-A, né, que é o www, é o símbolo para dizer quando vai iniciar e quando vai terminar. Igual uma linha de trem, então tem um local que inicia, um local que termina. Um trem não vai ficar infinitamente andando, né, por um ponto. Então ele tem essas regiões iniciais e terminais para diferentes espécies em que o homem descobriu que são os reguladores desse processo de transcrição. Aqui, né, as etapas, né, e as proteínas, né, que são sintetizadas durante a replicação, a proteína da capa, a proteína de movimento, em algumas etapas desse processo, né, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, desse processo de replicação, as etapas de replicação viral. Então, o início é um desnudamento, uma replicação precoce, depois é uma tradução, montagem, acúmulo, transporte e depois transporte pelo vetor. Então, isso sempre vai, né, falando com relação aos vírus de plantas. Em cada uma dessas etapas, uma região, um ORF, ele é acionado e ele é traduzido. Isso eu estou falando de uma maneira mais simples, né? Aqui são as informações de vírus de RNA ou DNA, em que chegaram à etapa em que elas necessitam produzir o RNA mensageiro para ser traduzido pelo ribossomo. Aqui é a mesma coisa, a ilustração anterior, né? Um vírus agora ao contrário, um vírus de RNA senso negativo, ele vai produzir o senso positivo e o senso positivo, e esses dois moldes, somente esses dois moldes que conseguem ser reconhecidos pelo ribossomo para sintetizar essas caixinhas, né, esses tipos de proteínas, proteína da capa, replicase, proteína de movimento, fator de transmissão. Aqui é um outro exemplo, né, a STEP quer dizer etapas, né, em que você tem um RNA genômico, senso positivo, ele é o próprio RNA mensageiro, ó, o AA, o que é o AA mesmo? AA não tem aqui. É um terminador, de um tipo de terminador, então ele tem uma poliproteína, aqui é o início e aqui é o fim, e ele sintetiza na primeira etapa 3 proteínas, depois essas 3 proteínas, mais outras 3, e assim vocês vão ter diferentes ORFs, né, ó, regiões do capsídeo, e aqui as proteinases e RNA sintases, que são produzidas na terceira etapa, que vão gerar todas essas proteínas separadas e que depois, numa penúltima fase, elas se unem para produzir a partícula viral. E era isso que eu tinha para terminar, né, para falar com relação aos vírus, né, de plantas, e assim eu encerro o conteúdo da disciplina de microbiologia geral, né, para biologia.
E aí eu vou colocar alguns vídeos referentes a atividades, principalmente o PCR, para reforçar algumas questões práticas da disciplina, tá? Agradeço a atenção, pena que a gente não conseguiu se encontrar, e de repente a gente possa marcar um outro encontro para poder discutir algumas notas e todas as atividades referentes à disciplina, tá? Então eu vou atualizar, finalizar as atividades, as ações, né, dentro do Moodle para que a gente consiga fechar as notas da disciplina. Então, o conteúdo teórico que eu tinha que passar sobre a disciplina era isso.